E se a gente pudesse, sei lá, criar um mercado para refugiados? Eu sei, a frase soa errada, né? Quase desumana. Mas a proposta é séria. Imagine um sistema onde países que chegaram ao seu limite, ou que simplesmente não querem mais receber pessoas buscando asilo, pudessem pagar a outros países para que fizessem isso. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que coloca o pragmatismo da economia em rota de colisão total com a nossa bússola moral. Nossa análise parte de um debate riquíssimo com economistas, filósofos e o público, que nos força a encarar uma pergunta, assim, brutal. Qual é o preço de uma vida? E quem deveria pagar por ela? A missão aqui é entender os dois lados dessa moeda, sabe? Explorar essa tensão entre uma solução que talvez possa salvar mais vidas e o risco de a gente perder algo essencial no processo. É uma proposta que choca, né? Porque ela nos força a pensar em algo que a gente prefere não admitir, que os recursos são finitos e que a compaixão na prática também tem limites. A ideia, como foi colocada pelo economista Richard Posman, é bem direta na sua lógica de mercado. Se um país rico quer limitar a imigração, por que não pagar um país com mais capacidade ou mais disposição para receber essas pessoas? Parece eficiente, né? Na teoria. Exato. Mas aí vem o filósofo Michael Sandel e joga a primeira bomba no debate. Ele pergunta: isso não é, na essência, colocar um preço na cabeça de um ser humano? Transformar uma pessoa numa mercadoria negociável? Que é a pergunta que todo mundo se faz, eu acho. Com certeza. E a resposta do Posner é o que realmente acende o pavio de toda a discussão. Ele diz, com uma certa frieza, que não vê problema. Porque, segundo ele, a gente já faz isso. Como assim a gente já faz isso? Quando você contrata alguém, você está colocando um preço no tempo e na habilidade daquela pessoa. Para ele, é só uma extensão da mesma lógica. Sabe, essa comparação com o mercado de trabalho já me incomoda de cara. Sim, não é a mesma coisa. Não é. Uma coisa é pagar por um serviço, outra completamente diferente é pagar para assumir a responsabilidade por uma vida em perigo. Totalmente. Mas, ok, deixando meu incômodo de lado por um instante, o argumento prático é muito, muito forte. É muito forte. Principalmente quando vem de quem está vivendo a crise na pele, né? Um dos participantes do debate, um homem da Bulgária, ele pintou um quadro desesperador. Nossa. Ele disse que o país dele estava recebendo 5.000 refugiados por dia. 5.000. Por dia. Eles não tinham estrutura, não tinham dinheiro, não tinham mais para onde ir. E a solução, no fim, foi a mais dura de todas. Fechar a fronteira. Fechar a fronteira e começar a deportar pessoas de volta para o perigo. É terrível. Exatamente. E é nesse ponto que a proposta de mercado deixa de ser uma abstração filosófica, sabe? Ela se torna uma alternativa concreta a uma realidade brutal. Sim. O participante búlgaro argumenta que se houvesse um sistema de, permissões negociáveis, onde a Bulgária recebesse dinheiro para acolher cada refugiado, a história poderia ser outra. O dinheiro faria a diferença. Exato. Esse dinheiro poderia construir abrigos, comprar comida, contratar assistentes sociais. Os recursos seriam alocados de forma mais inteligente e, quem sabe, a fronteira não precisaria ter sido fechada. É uma lógica consequencialista pura. O que importa é o resultado, salvar vidas. E essa lógica leva a uma mudança de percepção bem interessante, que outra participante, a Lindsay, aponta. Ela diz que um sistema assim transformaria refugiados de um fardo para um ativo econômico. Isso. E por mais que a palavra ativo me cause um calafrio, eu consigo entender o apelo. Com certeza. Se acolher pessoas gera receita, talvez mais países estivessem dispostos a abrir as portas. O incentivo financeiro poderia criar hospitalidade, onde hoje só existe resistência, né? É por isso que a ideia é tão sedutora e, ao mesmo tempo, tão perigosa. Porque essa eficiência, ela tem um custo moral que talvez a gente não esteja vendo de cara. E qual seria esse custo? É o que a Minushi Shafik, outra voz importante no debate, destaca. Ela diz que não podemos permitir que países ricos simplesmente assinem um cheque para se livrar da obrigação. Ela fala de um dever de hospitalidade, uma responsabilidade moral que todas as nações compartilham. Um dever. Sim. E ela vai além.
Em muitos casos, esses países ricos tiveram um papel direto ou indireto na criação da crise que gerou os refugiados. Ah, esse é um ponto fundamental. Seja por intervenções militares, políticas econômicas ou até mesmo pela crise climática. Entendi. Então, nesse caso, não seria só terceirizar uma responsabilidade, seria terceirizar a consequência dos seus próprios atos. Perfeito. É como, sei lá, quebrar uma janela na casa do vizinho e, em vez de ir lá consertar, você paga uma criança da rua para ir no seu lugar. Nossa, é a analogia perfeita. A janela é consertada, o resultado prático é o mesmo, mas algo fundamental sobre responsabilidade, sobre reparação, foi perdido no caminho. E isso conecta diretamente com o que outro participante, o Kevin, falou. Ele diz que esse mecanismo de mercado permite que um país compre sua saída da responsabilidade na comunidade global. Compre sua saída, é forte essa frase. É. Isso corrói a ideia de um esforço compartilhado. Em vez de todos os países se sentarem à mesa para resolver um problema coletivo, o problema vira uma transação comercial. Os ricos pagam, os menos ricos executam. E a noção de que estamos todos juntos nisso desaparece. O problema é que crises humanitárias de verdade, elas só se resolvem com esse senso de responsabilidade coletiva. Ok, então o problema não é só pagar para não fazer, mas o que esse pagamento faz com a motivação de quem aceita o dinheiro. E aí a discussão fica ainda mais profunda. Fica muito mais complexa. A Nicole, outra participante, ela bota o dedo na ferida. Ela argumenta que no momento em que um país começa a acolher refugiados para obter receita, a motivação ela muda por completo. E a motivação importa. Sim, o porquê faz diferença. Exato. O perigo, para ela, é que esses países passem a tratar os refugiados não como seres humanos em necessidade, mas como uma fonte de renda. Uma fonte de renda, como cabeças de gado que geram um subsídio. E quando perguntam a ela se isso instrumentaliza ou objetifica os refugiados, a resposta dela é um sim categórico. É um argumento muito poderoso. A ideia é que o porquê de uma ação define a natureza daquela ação. Ajudar por compaixão é uma coisa. E ajudar por dinheiro é outra. É outra. Mas aí vem o Ryan, outro debatedor, e joga um balde de água fria nesse argumento moral. A resposta dele é basicamente, e daí? O resultado é o mesmo de qualquer maneira. Bem pragmático. Muito pragmático. Ele vê que a alternativa não é um mundo lindo onde todos acolhem refugiados por pura bondade. A alternativa real é um mundo onde, por falta de incentivo, muitos desses refugiados simplesmente não são acolhidos. E acabam morrendo no mar, em campos de detenção. Ou são deportados. Exato. Para ele, o dinheiro não é uma bastardização da caridade, é um catalisador que aumenta a capacidade global de ajudar. E é difícil argumentar contra isso, né? Se a escolha é entre uma pessoa ser salva por motivos impuros ou não ser salva de jeito nenhum, a resposta parece óbvia. Parece. É quase uma chantagem moral. Mas aí o Abdu, outro participante, reage de uma forma muito visceral. Ele mostra que o problema não é tão simples. A crítica dele é direcionada àquela palavra que já me incomodou antes: ativo. Sim, essa palavra é pesada. Ele diz que quando você chama um refugiado de ativo, a mensagem implícita é terrível. O que ele diz, e é um ponto de arrepiar, é que essa linguagem comunica ao refugiado o seguinte: a perseguição que você sofreu, a sua história, a sua humanidade, nada disso importava. Nossa. Agora, como você vem com um cheque do governo alemão ou americano, agora você se tornou valioso. Antes disso, você era um inútil. Uau. Isso transforma a dignidade humana em algo condicional, algo que é concedido por um sistema financeiro, uma crítica devastadora, não à consequência, mas ao significado do ato. Exato. Não é só sobre o que acontece, é sobre o que a gente está dizendo sobre o valor de uma pessoa quando a gente faz isso. E esse é o ponto central do Michael Sandel. Ele argumenta que a razão pela qual acolhemos refugiados importa sim. Não é um detalhe. Ela define tudo. Ela molda nossas atitudes, a forma como a sociedade os vê, como os integra. Acolher alguém por um senso de dever moral, de humanidade compartilhada, cria um tipo de comunidade. Acolher alguém porque essa pessoa representa um crédito na sua conta bancária nacional? Cria outro tipo de relação. Uma relação comercial. Exatamente. O que estamos vendo aqui no fundo
É o choque de dois mundos filosóficos. De um lado, o utilitarismo, que diz que a melhor ação é a que produz o melhor resultado para o maior número de pessoas. Se salvar mais gente, está valendo. Isso. E do outro, uma visão mais deontológica, que defende que certas ações, como tratar uma pessoa como um meio para um fim, são erradas em si mesmas, independentemente do resultado. O debate todo é um cabo de guerra entre essas duas formas de enxergar o que é fazer o certo. Toda essa filosofia é fundamental, mas aí chega uma participante chamada Emily e traz a discussão de volta para o chão, para a matemática fria da vida e da morte. E o exemplo dela é brutal. É brutal, porque te força a sair de cima do muro. Ela nos apresenta um experimento mental. Digamos que o seu país, movido por pura motivação humanitária, por compaixão, consegue reunir recursos e vontade política para aceitar 500 refugiados. Ok, um ato nobre. Um ato nobre, correto. Mas, e aí vem o mas, se existisse um sistema de cotas negociáveis, com incentivos financeiros, esse mesmo país poderia acolher 750 refugiados. 250 a mais. Exato. A pergunta dela é direta. A motivação melhor que salvou os 500 justifica deixar os outros 250 para trás? Essa pergunta é o checkmate do debate. Ela encapsula todo o dilema de forma inescapável. Não tem para onde correr. Não tem. O que a Emily faz é nos forçar a encarar as duas questões centrais que, segundo Sandel, emergem de toda essa discussão. A primeira questão é exatamente a que estávamos discutindo. Esse mecanismo de mercado corrompe ou degrada a atitude correta que devemos ter em relação aos refugiados? E pelo que a gente viu dos argumentos da Nicole e do Abdul e da reação de muita gente, parece que a resposta para a maioria é sim. Sim, a ideia de colocar um preço, de usar a palavra ativo, de transformar um dever moral em transação comercial, tudo isso degrada a nossa humanidade. Mas se a gente concorda com isso, se a gente admite que o sistema é moralmente prejudicial, por que a conversa não para aí? Por que continuar considerando? Porque as consequências de não considerar são potencialmente catastróficas. E essa é a sua resposta. É a segunda e mais torturante questão que o Sandel coloca na mesa. Que é? Mesmo que a gente concorde que o sistema corrompe nossa moral, será que as consequências positivas, no caso os 250 refugiados a mais do exemplo da Emily sendo salvos, poderiam ser tão grandes, tão importantes, que valeria a pena aceitar essa degradação? É aí que o consenso acaba. É aqui que não existe consenso. É o ponto de fratura. É o pragmatismo de salvar mais vidas, batendo de frente com o princípio de que a dignidade humana não tem preço. Não é uma escolha entre o bom e o ruim. É uma escolha entre dois princípios que nós valorizamos. O princípio da dignidade incondicional e o princípio de que devemos salvar o maior número de vidas possível. E no final a gente fica preso nessa tensão. De um lado, a lógica fria do mercado, que acena com a promessa de um sistema mais eficiente, que aloca recursos de forma inteligente e que, no papel, pode salvar mais gente ao criar incentivos para a hospitalidade. E do outro? Do outro, um medo muito profundo de que, ao adotar essa lógica, a gente eroda nosso senso de dever, que a gente comece a ver seres humanos como colunas num balanço contábil, e que a gente permita que os mais ricos e poderosos lavem as mãos de uma responsabilidade que é, ou deveria ser, de todos. A reflexão que fica, então, é uma provocação que vai além desse debate específico. Em um mundo cheio de crises complexas, em uma escala gigantesca, o que tem mais peso moral? A pureza da motivação por trás do ato de ajudar ou a maximização do número de vidas salvas, mesmo que os meios para isso sejam moralmente ambíguos? É a pergunta de $1 milhão. Exato. Se um sistema imperfeito que nos incomoda, que talvez até nos envergonhe um pouco, resultasse em milhares de pessoas encontrando segurança, a degradação dos nossos princípios seria um preço que valeria a pena pagar? Essa é a pergunta que fica no ar. E talvez o fato de não haver uma resposta fácil seja o ponto mais importante de toda a discussão.